Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove Deus levantar no século XXI, terceiro milênio, mais um dos seus atalaias, para revelar para os povos da terra as verdades das Escrituras Sagradas, nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Isso talvez para os líderes religiosos e para os seus fiéis é uma loucura. Se dizer que Deus está revelando as verdades das Escrituras Sagradas para o seu atalaia da última hora, nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Não vamos além das Escrituras Sagradas, só vamos até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Vamos tomar como base para a nossa mensagem uma passagem das Escrituras Sagradas que se encontra em Mateus 11, 25 a 30. São palavras do próprio Jesus Cristo, que ele disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Vejamos, Jesus disse, naquele tempo, falou Jesus dizendo, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, parece loucura para os religiosos do século XXI ouvir da boca de um irmão semi-analfabeto dizer que Deus está revelando as Escrituras Sagradas dos seus originais, sem acrescentar e sem nenhum tio e nenhum cedilha. Agora entendo bem que Deus não está revelando as Escrituras Sagradas nos seus originais, não é para os sábios entendidos deste mundo. Deus está revelando as Escrituras Sagradas nos seus originais para os seus pequeninos semi-analfabetos que nunca fez curso de teologia e nem estudou nas escolas deste mundo. Para os sábios entendidos deste mundo, que fizeram curso de teologia e estudaram nas escolas deste mundo, Deus tem ocultado a revelação das Escrituras Sagradas nos seus originais para estes sábios entendidos deste mundo. Uns acrescentam e outros diminuem, mas não entendem nos seus originais, assim como elas foram escritas. Aquela alegria de Jesus é uma alegria eterna. Se ele teve alegria quando ele esteve nesta baixa terra, em ver a sabedoria dos céus oculta para os sábios entendidos e revelada para os seus pequeninos, esta mesma alegria Jesus tem hoje no século XXI, no terceiro milênio, ao lado do Pai Celestial. Nenhum sábio entendido deste século XXI entende as Escrituras Sagradas dos seus originais. As redes sociais estão cheias de sábios entendidos interpretando as Escrituras Sagradas pela carne ao seu bel prazer. Veja bem, será que é revelação dos céus um sábio entendido dizer que o Novo Testamento não começa no livro de Mateus? Acredito que estes sábios entendidos não sabem o significado da palavra testamento. Testamento faz parte da vida de uma pessoa aqui na terra. E aonde começa a história da vida do Senhor Jesus Cristo? Não é no livro de Mateus? Então como é que o Novo Testamento não começa no livro de Mateus? Então, se o Novo Testamento não começa no livro de Mateus, e aonde começa o Novo Testamento? Ninguém tenha dúvida, o Velho Testamento encerra em Malaquias. E o Novo Testamento começa no livro de Mateus. De Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento. De Mateus a Apocalipse, o Novo Testamento. As aberrações que se ouvem nas redes sociais, pela boca destes sábios entendidos, é chocante. É um choque contra os princípios das Escrituras Sagradas. Uma pessoa abrir a sua boca nas redes sociais para o mundo inteiro ouvir que o Novo Testamento não começa no livro de Mateus. É falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Não tem o Espírito de Cristo essas pessoas.
Nós sabemos que um testamento só tem a sua validade depois da morte do testador. Enquanto o testador vive, o testamento não tem validade. Mas nem por isso o testamento deixa de existir enquanto o testador vive. Isso quer dizer que o Novo Testamento começou no livro de Mateus, mesmo sem validade. Mas o testamento de Jesus Cristo começou no livro de Mateus. E depois da sua morte passou a ter validade. Mas já existia antes da sua morte. Como que se ensina para outras pessoas que o Novo Testamento não começa no livro de Mateus? Aonde começa a história de Jesus Cristo? Não é no livro de Mateus? Como dizer que no Novo Testamento não começa no livro de Mateus? Amados irmãos e ouvintes, o que tem de pregadores nas redes sociais fazendo confusão com as Escrituras Sagradas não são poucos, é uma boa quantidade. Veja bem, tem uns pregadores que estão ensinando que o Jesus que viveu na carne é um, e o Jesus depois da ressurreição é outro Jesus. Estes pobres pregadores desprovidos dos dons celestiais não sabem que o Jesus que foi gerado do ventre de Maria é o mesmo Jesus depois da sua morte e ressurreição. Estes pobres pregadores desprovidos da verdade não sabem que o mesmo Jesus antes da sua morte é o mesmo Jesus depois da sua ressurreição. Estes pobres pregadores desprovidos da graça de Cristo não se lembram que Jesus antes da sua morte, ele andou sobre as águas. Este mesmo Jesus que andou sobre as águas é o mesmo Jesus que entrou na casa que os discípulos estavam de portas fechadas, com medo dos judeus. Isso prova que o mesmo poder que Jesus tinha antes da sua morte, tem depois da sua ressurreição. Porque quando estava em carne, andou sobre as águas do mar. Depois da sua ressurreição, entrou na casa de portas fechadas. Então Jesus, antes da sua morte, ainda na carne, ele tinha poder de andar sobre as águas e de entrar em uma casa mesmo de portas fechadas, assim ele quisesse entrar. Jesus Cristo era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como João disse, veja 1 João 5, 19 a 21. Quem desprezar o Jesus antes da sua morte, despreza também o Jesus depois da sua morte e ressurreição. Não existe separação ou divisão entre Jesus antes da sua morte e depois da sua morte. Hoje, no século XXI, tem religiões para todas as modalidades. Tem religiões que ainda pregam contra o pecado. Tem outras religiões que apoiam o pecado dentro delas. Tem até religião que diante de Deus é abominação. Tem religião que os seus fiéis podem andar seminu ou mal vestido, que os seus líderes dão apoio total e não fala nada contra para não desagradar os seus fiéis. Hoje, no século XXI, tem religiões para os fiéis escolherem aqui na terra. Tem religiões dos santos, tem religiões dos pecadores, tem religiões que ensinam aos seus fiéis a ser santo, e tem religiões que não ensinam aos seus fiéis a ser santo. Tem religiões que aprendem com o Senhor Jesus Cristo, tem religiões que aprendem com o inimigo de Deus. Tem religiões que seguem o verdadeiro pastor e tem religiões que seguem os falsos pastores. Tem religiões que adoram o Deus verdadeiro e tem religiões que adoram o Deus deste século. Tem religiões que seguem o Jesus, filho do Deus Altíssimo, e tem religiões que seguem um Jesus, filho do Deus deste século. A terra está tão corrompida como nos tempos de Noé, que já tem até religiões dos homossexuais e lésbicas. O movimento religioso LGBT é um movimento antibíblico que não tem a aprovação de Deus, do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. O movimento LGBT diz que crê em Deus. Os demônios também creem em Deus e estremecem. A crença dos demônios em Deus é só na teoria. Na prática, eles odeiam a Deus. Veja o que a Escritura Sagrada diz sobre o crer dos demônios. Veja Tiago 2,19. Você crê que Deus é único e verdadeiro? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Veja como tem religiões para todas as modalidades aqui na terra. Tem religiões
publicando nas redes sociais que Deus aprova os homossexuais e as lésbicas. Podemos afirmar com segurança, como Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, que o Deus que aprova os homossexuais e as lésbicas aqui na Terra não é o Deus verdadeiro, é o Deus deste século 21. Nós estamos na mesma situação de Ló, em Sodoma. O nosso país brasileiro está vivendo uma Sodoma e uma Gomorra. O mesmo que Deus fez com Sodoma e Gomorra, vai fazer não só com o nosso país brasileiro, mas vai fazer com toda a face desta terra. A destruição de Sodoma e Gomorra já era uma figura daquelas palavras de Jesus em Mateus 24. Deus vai mandar os anjos retirar da terra os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E depois que os escolhidos de Deus for retirados da terra, Deus vai fazer o mesmo que ele fez com Sodoma e Gomorra. E o que foi que Deus fez com Sodoma e Gomorra quando os anjos tiraram Ló de Sodoma? Os mesmos anjos que tiraram Ló e sua família de Sodoma, vai tirar os escolhidos de Deus de toda a face da terra e levar para os céus de glória. Veja o que Jesus disse em Mateus 24:31. Quem Deus escolheu em Sodoma para tirar Ló, para não morrerem queimados, Ló e sua família, quem Deus vai mandar retirar da terra para não morrerem queimados no fogo que vai ser derramado dos céus nesta baixa terra? Veja 2 Pedro 3, 1 a 18. O Senhor Jesus Cristo disse que como foi nos dias de Noé, assim será no dia da sua vinda, para tirar os seus escolhidos de toda a face desta terra. Nos dias de Noé, só escapou das águas do dilúvio 8 pessoas, que foi Noé e sua família. Segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, são muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos. Veja Mateus 22:14. No tempo de Noé, os escolhidos foram poucos. Os escolhidos de Sodoma foram poucos também. Os chamados são muitos, mas os escolhidos no dia da volta do Senhor Jesus Cristo vai ser poucos. Ele mesmo disse, como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que tem de religiosos e religiões que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo vão estar nas condições daquele homem da parábola de Mateus 22, 1 a 14, que não estão trajando as vestes nupciais. Tem muitos religiosos que querem entrar no céu à força. Veja o que aconteceu com o homem da parábola. Entrou no céu à forças, mas quando o rei foi conferir os que tinham entrado para a sua festa, encontrou um homem que tinha pulado o muro e entrado para a festa do rei. Quando o rei viu o homem, disse para o homem: amigo, como entraste aqui? O rei viu que o homem não trajava as vestes nupciais. Quando o rei perguntou para o homem: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? O homem emudeceu e não respondeu nada. Então ordenou o rei aos seus servos e disse: amarrai-vos de pés e mãos e lançai-vos nas trevas exteriores. Ali vai haver choro e ranger de dentes, porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse voltado até os anos 1970, ele tinha encontrado muitos dos seus escolhidos nas igrejas aqui na terra. Mas dos anos 1970 para cá, até os escolhidos têm se apostatado da fé em Cristo para dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Dos anos 1970 para cá, tem aumentado muito o número dos chamados. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, estas religiões que têm surgido dos anos 1970 para cá são igrejas libertinas, e as igrejas que eram conservadoras das santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo estão entrando na mesma estrada que estão entrando as igrejas que surgiram dos anos 1970 para cá. A libertinagem está se alastrando em todas as religiões da face da terra. O inimigo das nossas almas tem lançado uma doutrina nas religiões do século XXI. O nome da doutrina
que o inimigo tem lançado nas religiões de toda a face da terra, isso não vale nada. Para o inimigo das nossas almas, ele diz: pode fazer tudo o que o mundo oferece, que nada disso impede a sua entrada no reino de Deus. As lideranças religiosas do século XXI chegaram a uma conclusão em não proibir nada na sua igreja, que ele mesmo é o pastor. Porque já que tem na terra religiões para todas as modalidades, tem que deixar os seus fiéis à vontade na igreja, sem proibir nada, porque se proibir alguma coisa na igreja, os fiéis saem e vão para outras igrejas que não proíba coisa alguma. Então, para segurar os povos nas igrejas, tem que aceitar o que o inimigo quiser fazer nas igrejas, hoje no século XXI, terceiro milênio. Congrega em uma igreja que é uma das igrejas conservadoras, mas eu vejo que a doutrina do inimigo, do isso não vale nada, tem entrado até nas igrejas que no passado eram tão conservadoras. Muitas irmãs não se vestem mais com vestes nupciais, nem para vir para a igreja. O inimigo tem aplicado um colírio nos olhos dos nossos líderes religiosos para que a vista deles fique embaçada, para eles não verem que as vestes santas estão fugindo das igrejas que eram conservadoras no passado. A cegueira dos líderes religiosos do século XXI é grande por causa do colírio que o inimigo colocou nos olhos deles, para eles não ver a libertinagem dentro das igrejas do século XXI. E aí do irmão que Deus levantar para falar contra esta libertinagem que está entrando nas igrejas do século XXI. Os líderes religiosos do século XXI eles preferem conservar os fiéis nas igrejas, mesmo perdidos e sem salvação, de que pregar a verdade para os seus fiéis, para eles se converterem dos seus pecados e se salvarem. No passado, ou seja, há 50 anos passados, os líderes religiosos tinham a mente de Cristo. Hoje, no século XXI, os mesmos que tinham a mente de Cristo trocaram a mente de Cristo pela a mente do anticristo. O anticristo tem a mente corrompida e ele trabalha ao oposto a Cristo aqui na terra. Estamos vendo os cumprimentos das profecias de Paulo hoje no século XXI, terceiro milênio. Veja a profecia de Paulo para os finais dos tempos. 1 Timóteo 4, 1, 2. 2 Timóteo 4, 1 a 4. 2 Timóteo 3, 1 a 17. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Paulo diz que em tempos posteriores os homens iriam se apostatarem das sãs doutrinas para seguirem doutrina de demônios. São poucas as religiões do século XXI que não têm doutrina de demônio dentro delas, que os seus líderes não estão com a mente cauterizada e com a operação do erro na sua mente. No passado, os líderes religiosos usavam o cajado nas mãos para apacentar as ovelhas de Cristo. Hoje, no século XXI, o inimigo das nossas almas comprou o cajado dos líderes religiosos pelo um alto preço. O preço foi em dinheiro, e foi um preço tão alto que muitos líderes religiosos não pensaram duas vezes quando o inimigo fez a proposta para os líderes religiosos. A proposta do inimigo para os líderes religiosos foi assim: vocês, líderes religiosos, me entregam o cajado que vocês têm nas mãos, que vocês apacentam as ovelhas do homem lá de cima, que eu dou riquezas terrenas, materiais, bons salários para vocês ganhar muito dinheiro aqui na terra. Vocês não vão ter trabalho com estas ovelhas, e os vossos rebanhos vão crescer tanto que as vossas igrejas não vão caber tanta gente dentro delas. O cajado estando nas mãos de vocês, as ovelhas lhe obedecem, e o cajado estando nas minhas mãos, as ovelhas vão me obedecer e fazer tudo o que eu lhe mandar fazer. Então os líderes religiosos entregaram o cajado nas mãos do inimigo em troca de bens terrenos e materiais e riquezas. Mas mais de 90% das religiões do século XXI estão representando a igreja de Laodiceia, rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Veja Apocalipse 3, 14 a 18. A igreja de Laodiceia tinha 5 qualidades ruins. Coitada, miserável, pobre, cega e nua. Esta é a igreja que vendeu o cajado para o inimigo
o inimigo das nossas almas. Agora eles diziam: somos ricos, de nada temos falta. Mas Deus diz para estas igrejas que vendeu o cajado para o inimigo: vocês são uns coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus. O inimigo sabia que, sem o cajado, os líderes religiosos não tinham como apacentar as ovelhas de Cristo, porque a autoridade dos líderes religiosos estava no cajado, e sem o cajado nas suas mãos, as ovelhas ficariam livres para fazerem o que elas bem quisessem. Agora quem tinha o cajado nas mãos era o inimigo, e as ovelhas estavam obrigadas a obedecer a quem tinha o cajado nas mãos. E quem tinha o cajado nas mãos era o inimigo das nossas almas. Então, os líderes religiosos perderam a autoridade sobre as ovelhas. Veja o que está acontecendo hoje no século XXI. Qual é um líder religioso que tem a autoridade de pregar a verdade para o seu rebanho? Qual é um líder religioso que pode pregar na igreja contra o pecado? Qual é um líder religioso que pode pregar na igreja contra os vestuários imorais das mulheres das igrejas? Qual é um líder religioso que tem autoridade de pregar nas igrejas contra as Jezabéis, que andam todas pintadas e enfeitadas? Qual é um líder religioso que tem autoridade de falar contra as irmãs que passam horas e horas em salão de beleza mudando o seu visual? Quando os líderes religiosos tinham o cajado nas suas mãos, eles tinham a autoridade de falar contra todas estas coisas malignas dentro das igrejas. Hoje não tem mais autoridade de falar nada contra as coisas malignas dentro das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Porque eles venderam o cajado para o inimigo das nossas almas. Então, sem o cajado nas mãos, como vão ter autoridade de falar nada contra as coisas malignas dentro das igrejas? Quer se tornar inimigo dos fiéis das igrejas hoje no século XXI? Fale contra o pecado dentro das igrejas. Fale contra as pinturas das irmãs nas igrejas. Fale contra os vestuários imorais das irmãs dentro das igrejas. Fale contra as Jezabéis das igrejas. Fale contra os cortes de cabelos das irmãs nas igrejas. Os líderes das igrejas são irrepreensíveis. Mesmo que o líder peque, não tem direito de falar nada contra. Por quê? O líder não aceita repreensão de ninguém da igreja, porque ele se acha irrepreensível. Quando os líderes religiosos entregaram o cajado nas mãos do inimigo, eles perderam a autoridade de apacentar as ovelhas de Cristo. O inimigo, vendo que os líderes religiosos tinham perdido a autoridade de apacentar as ovelhas, e que as ovelhas estavam livres para fazer o que elas bem quisessem, sem ter quem falasse nada contra, o inimigo colocou medo no coração dos líderes religiosos, para eles não falarem nada contra os erros cometidos pelos fiéis das suas igrejas. Porque se falar contra os erros cometidos pelos fiéis das igrejas, os fiéis saem das igrejas e vão para outras igrejas libertinas, porque eles sabem que tem igrejas para todas as modalidades hoje no século XXI, terceiro milênio. Os irmãos e ouvintes sabem qual é a porcentagem das igrejas hoje no século XXI, que os seus líderes aceitam tudo dentro das suas igrejas. A porcentagem é muito alta, já está atingindo mais de 90% das igrejas do século XXI que tem a doutrina do inimigo. Do isso não vale nada. Isso não vale nada tem entrado em mais de 90% das igrejas do século XXI. E nenhum líder religioso pode falar nada contra esta doutrina maligna. Do isso não vale nada. Nós lamentamos tudo isso que está acontecendo hoje no século XXI, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está escrito em Hebreus 13, 5-9. As igrejas que eram tão conservadoras até os anos 1970, e por causa destas igrejas malignas que surgiram dos anos 1970 para cá, com a doutrina da libertinagem, do isso não vale nada, as igrejas conservadoras passaram a dar crédito a estas igrejas por causa do seu grande crescimento. Os líderes das igrejas conservadoras deixou de acreditar
em um Jesus que não muda a sua doutrina aqui na terra, para crer em um Jesus diferente, que gosta de fazer mudanças todos os dias nas suas igrejas aqui na terra. Então muitos líderes religiosos deixaram de crer no Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para crer neste Jesus que gosta de mudança nas igrejas da terra. Então, os líderes conservadores passaram a aceitar mudanças nas igrejas conservadoras. E com estas mudanças nas igrejas conservadoras, o inimigo foi ganhando espaço nas igrejas que eram conservadoras no passado. E vejam, amados irmãos e ouvintes, a situação que se encontra hoje no século XXI, terceiro milênio, como se encontra as igrejas que eram conservadoras no passado. Não se conhece mais quem são as igrejas conservadoras e as igrejas hoje no século XXI. Os irmãos e as irmãs que pertenciam às igrejas conservadoras não estão fazendo diferença em quase nada das igrejas que são libertinas. É a mesma coisa uma das outras. Os vestuários são os mesmos, as pinturas nas irmãs e os cortes de cabelo são os mesmos. A libertinagem é as mesmas das igrejas libertinas do século XXI. Até os anos 1970 se conhecia as crentes pentecostais e as crentes libertinas. Hoje no século XXI não se conhece mais quem são os crentes pentecostais e os crentes libertinos. Até os anos 1970 se conhecia duas igrejas conservadoras, que era a Igreja Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. Dos anos 1970 para cá, estas duas igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã, começaram a abrir brecha para o inimigo entrar com as suas libertinagens. Veja como se encontra hoje no século XXI, terceiro milênio, essas duas igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã. Quem conhece essas duas igrejas dos anos 1970 para trás, nunca imaginou que fosse chegar ao ponto que chegou essas duas igrejas hoje no século XXI, Assembleia de Deus e Congregação Cristã. Quem conheceu essas duas igrejas dos anos 1970 para trás, não discorda comigo de tudo que eu estou falando sobre essas duas igrejas conservadoras que eram a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. Eu duvido que alguém discorde comigo. Eu duvido que dos anos 1970 para trás alguém visse uma irmã assembleiana de calça comprida que é vestuário de homem. Eu duvido que alguém visse uma irmã da Congregação Cristã de calça comprida que é vestuário de homem. Hoje no século XXI se encontra irmãs assembleianas nas ruas de calça comprida e vestuário de homem. Encontramos nas ruas irmãs da Congregação Cristã de calça comprida que é roupa de homem. Qual é o valor que está tendo as Escrituras Sagradas hoje no século XXI para estas duas igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã, que já foram tão conservadoras das Escrituras Sagradas no passado, e hoje no século XXI as Escrituras Sagradas não têm mais nenhuma validade para elas, para as lideranças religiosas do século XXI, dessas duas igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã? Porque se as Escrituras Sagradas tivessem valor para as lideranças religiosas do século XXI, eles faziam como as lideranças religiosas de 50 anos passados, que acreditavam nas Escrituras Sagradas e doutrinavam os seus fiéis com base nas Escrituras Sagradas. As lideranças religiosas de 50 anos passados diziam para as irmãs que as irmãs não podiam usar calça comprida porque Deus abominava a roupa do homem na mulher. Isso eles diziam com base nas Escrituras Sagradas. Veja Deuteronômio 22:5. Esta passagem das Escrituras Sagradas não tem mais validade para as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. Por quê? O que tem de lideranças religiosas hoje do século XXI, que não crê mais nas Escrituras Sagradas, não tem computador que conte. O inimigo das nossas almas tem feito reuniões com todas as lideranças religiosas da face da terra para ensinar aos líderes religiosos o que eles têm que fazer para que as suas igrejas cresçam financeiramente e em número de pessoas. O inimigo diz para os líderes religiosos
O segredo para que as igrejas cresçam é não tocar nos erros das irmãs das igrejas. Deixe os fiéis à vontade. Não proíbam nada para os fiéis das igrejas. Não preguem doutrina das Escrituras Sagradas para os fiéis das igrejas, porque eles não suportam a doutrina das Escrituras Sagradas hoje no século XXI. A doutrina das Escrituras Sagradas é muito exigente e são poucos religiosos do século XXI que podem cumprir as exigências das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas nas igrejas do século XXI é só um faz de conta como brincadeira de criança. E criança bebe leite, e quem bebe leite é inexperiente na palavra de Deus, porque é criança. Pelo tempo que estes líderes religiosos estudam as Escrituras Sagradas, já deviam ser mestres, mas ainda estão bebendo leite e não estão entendendo o conteúdo das Escrituras Sagradas. Os líderes religiosos do século XXI não estão entendendo os textos e contextos das Escrituras Sagradas. E por não entenderem as Escrituras Sagradas, fazem pretexto com as Escrituras Sagradas, mas nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. O versículo-chave das Escrituras Sagradas que os líderes religiosos do século XXI ainda aproveitam é o versículo 10 de Malaquias capítulo 3, ou seja, o capítulo 3, versículo 10 de Malaquias. É a doutrina principal das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% das igrejas do século XXI não funcionam sem Malaquias 3 e 10. Ler textos das Escrituras Sagradas sem entender os contextos vira pretexto, e é exatamente o que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI estão fazendo, lendo textos sem contextos e fazendo pretexto com as falsas interpretações do livro de Malaquias, inclusive no capítulo 3, versículo 10. Veja o que o escritor aos Hebreus diz a respeito destes líderes religiosos que leem o livro de Malaquias para fazerem pretexto. Veja Hebreus 5, 11 a 14. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir, porque, devendo já ser mestre em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de Deus, ou seja, na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Amados irmãos e ouvintes, as nossas lideranças religiosas do passado já estão caducando, estão como criança, estão bebendo leite. Quem bebe leite é inexperiente na palavra da justiça de Deus. É lamentável a nossa juventude do século XXI aprenderem com estes velhos caducos que estão bebendo leite como crianças. Como eles podem ensinar uma palavra da justiça se são inexperientes na palavra da justiça? Veja a caduquice de muitos líderes religiosos do passado. Muitos líderes religiosos pregaram a palavra de Deus no passado. Hoje, no século XXI, estão despregando aquilo que eles pregaram no passado. Há 50 anos passados, tudo que os crentes do passado não podiam fazer, hoje no século XXI podem fazer sem nenhum prejuízo espiritual. Pregavam que as Escrituras Sagradas eram verdadeiras. Hoje no século XXI não é mais verdadeira, isso é apostasia. O Senhor Jesus Cristo transformou algo em vinho. Os líderes religiosos do século XXI estão transformando o vinho em água. Os crentes antigamente eram chamados de protestantes, porque eles protestavam contra os erros dos romanos. Depois que os líderes religiosos transformaram o vinho em água, agora estão protestando contra a verdade das Escrituras Sagradas. Muitos líderes religiosos chegaram a uma conclusão que no reino de Deus se entra de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira aqui na terra. Será que esta ideia de muitos líderes religiosos está correta? Que no reino
que no reino de Deus se entra de qualquer jeito e vem de qualquer maneira aqui na terra, nós vamos conferir nas escrituras sagradas se estas ideias desses líderes religiosos está correta. Veja, Mateus 7, 21 a 29, são palavras do próprio Jesus Cristo, nos mostrando se no reino de Deus se entra de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira aqui na terra. Jesus diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é correta a ideia de muitos líderes religiosos que nos céus entram de qualquer jeito e vivem de qualquer maneira aqui na terra? Então está totalmente equivocado todos que têm a ideia que entram no céu de qualquer jeito e vivem de qualquer maneira aqui na terra. Então diante de Deus, qual é a situação que se encontra hoje os que pregaram a verdade no passado e hoje estão despregando? A situação destes apostatas é aquela mesma que Jesus falou em Mateus 7, 21 a 23. Não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. A situação diante de Deus dos que conheceram a verdade e não permaneceram até o fim da sua vida terrena é pior do que a dos que não conheceram a verdade. Veja 2 Pedro capítulo 2, 17 a 22. Estes são fontes sem águas, névoas levadas pelos ventos, para as quais está reservada a negrume das trevas. Porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que mal estavam escapando dos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Porquanto depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ficam de novo envolvidos nelas, e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da verdade, ou seja, o caminho da justiça de Deus, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz um provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada revolveu-se no lamaçal outra vez. Esta é a situação de todos os líderes religiosos do passado, que pregaram as verdades das Escrituras Sagradas e hoje estão despregando as verdades das Escrituras Sagradas. Melhor para estes líderes religiosos não tivessem conhecido as verdades das Escrituras Sagradas, do que conhecendo e não permanecerem até o fim da sua vida terrena. Quem conhece as verdades das Escrituras Sagradas e depois desconhece as verdades das Escrituras Sagradas é comparado a um cachorro e um porco. Amados irmãos e ouvintes, tudo isso é cumprimento das profecias de Paulo, Pedro e João e do próprio Jesus Cristo, que predisseram tudo o que está acontecendo dos anos 1970 para cá. Veja 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo disse: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé e dar ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Somente os homens da mente cauterizada podem desmentir as Escrituras Sagradas, porque se há 100 anos estava escrito em Deuteronômio 22:5 que mulheres vestir calça comprida era abominação para Deus, hoje no século XXI, terceiro milênio, continua sendo abominação para Deus a mulher vestir vestuário de homem. Vejam bem a hipocrisia de muitos líderes religiosos do século XXI. Há 50 anos passados, era abominação se a mulher vestisse calça comprida, que é veste de homem. Hoje no século XXI, não é mais abominação a mulher vestir calça comprida, que é veste de homem. Não dá para se entender como é que uma coisa há 50 anos passado era abominação para Deus e hoje no século XXI não é mais abominação para Deus. Acreditamos que uma coisa que há 2000 anos passado era abominação para Deus, hoje no século XXI
alguns líderes religiosos pregarem para os seus fiéis que mulher vestir roupa de homem não é abominação para Deus hoje no século XXI. E por que há 50 anos passados era abominação a mulher vestir calça comprida, que é roupa de homem? E hoje no século XXI não é mais abominação para Deus as mulheres se vestirem calça comprida, que é veste de homem? Faça esta pergunta para um líder religioso da Assembleia de Deus e para um líder religioso da congregação cristã. Pergunte para eles uma coisa que há 50 anos passados era abominação para Deus e hoje no século XXI ainda continua sendo abominação para Deus. Se o líder disser que o que era abominação para Deus no passado ainda continua sendo abominação para Deus hoje no século XXI, então eu pergunto para o líder religioso, e por que Deuteronômio 22:5 não tem mais valor nas suas igrejas hoje no século XXI? E já tem muitas irmãs usando calça comprida, que é veste de homem. O inimigo das nossas almas é astuto e sagaz. Tem colocado na mente de muitos líderes religiosos da Assembleia de Deus e da congregação cristã que as irmãs vestirem calça compridas é uma questão de costumes e de cultura. Mas em Deuteronômio 22:5 não fala em questão de costume e de cultura. Está escrito em Deuteronômio 22:5 que o homem vestir vestuário de mulher é abominação. Abominação para Deus. A mulher vestir veste de homem é abominação para Deus também. Vamos admitir que a mulher vestir saia ou vestido é uma cultura do Brasil e não dos países orientais. Se os países orientais têm suas culturas nos vestuários, no Brasil também tem a nossa cultura nos vestuários. A nossa cultura brasileira, desde o princípio do nosso país brasileiro, foi adotada uma cultura nos vestuários dos homens e das mulheres. E esta cultura brasileira, dos vestuários dos homens e das mulheres, foi tirada das escrituras sagradas, de Deuteronômio 22:5. O homem vestir calça comprida, a mulher vestir saia ou vestido. Então, na cultura brasileira dos vestuários, nem o homem podia vestir saia ou vestido e nem a mulher vestir calça comprida, porque quem transgredisse este costume ou esta cultura estava sendo abominável para Deus. Veja que na cultura que nós fomos criados era uma cultura baseada nas escrituras sagradas. Na cultura que eu fui criado há 50 anos passado, mulher vestir calça comprida era abominação para Deus. Para Deus não adiantou tanto conhecimento das escrituras sagradas para os líderes religiosos do século XXI. Para os líderes religiosos, porque conheceram os santos mandamentos de Deus, mas foi apenas por um tempo, por um período de tão curto tempo. Este tempo foi dos anos 1517 até os anos 1970. Estas apostasias, que já era profetizada por Paulo, começou dos anos 1970 para cá, vindo a generalizar-se as apostasias dos anos 2000 para cá. Eu lhe pergunto, meu amado irmão e ouvinte, qual é a religião hoje no século XXI que não tem apostasia dentro dela? Qual é uma religião hoje no século XXI que ainda está conservando as santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos? Os líderes religiosos, com tanto estudo e conhecimento das escrituras sagradas, descobriram que as escrituras não é realmente a palavra de Deus. Nas escrituras sagradas contém a palavra de Deus. A grande dificuldade dos estudiosos das escrituras sagradas entenderem elas nos seus originais é porque eles pregavam para os seus fiéis e ouvintes que as escrituras do Gênesis ao Apocalipse é palavra de Deus. Está equivocado quem assim ensina que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é palavra de Deus. A verdade real é que na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse contém a palavra de Deus. Os estudiosos da Bíblia nunca descobriram na Bíblia que na Bíblia tem a palavra de Deus, na Bíblia tem palavra do homem e na Bíblia tem palavra do inimigo de Deus. O homem que não tem o Espírito de Cristo, aonde ele abre a Bíblia, ele diz que é palavra de Deus.
Amados irmãos e ouvintes, uma atalaia de Deus não pode dizer nada que não possa provar com a própria Bíblia Sagrada. Nós vemos e podemos provar dentro da própria Bíblia, que é do Gênesis ao Apocalipse, ela não é palavra de Deus. O homem escreveu e colocou na Bíblia o que Deus falou. O homem escreveu e colocou na Bíblia o que o inimigo falou. O homem escreveu e colocou na Bíblia muitas histórias que Deus não falou. Como é que uma história que Deus não mandou falar é palavra de Deus? Então Deus tinha os seus porta-voz para falar aquilo que Deus mandasse falar. Então os porta-voz de Deus diziam assim: diz o Senhor dos Exércitos. Estas são palavras de Deus. Por quê? Deus tinha ordenado falar. Para a Bíblia do Gênesis Apocalipse ser palavra de Deus, não podia ter palavra do inimigo e nem podia ter intervenção do homem ou palavra do homem. O correto é dizer do Gênesis ao Apocalipse contém a palavra de Deus. Está errado em dizer que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é palavra de Deus. Vamos começar pelo livro do Gênesis, mostrando palavra de Deus e palavra do inimigo. De quem é estas palavras? Gênesis 2, 16 e 17. Certamente morrerás. Gênesis 3 e 4. Certamente não morrerás. Quem falou estas palavras? Certamente não morrerás. Quem falou estas palavras? Certamente morrerás. No começo da Bíblia, no livro do Gênesis, podemos ver que foram escritas palavras não são de Deus. Também podemos ver que foram escritas palavras que foi pronunciada pelo inimigo das nossas almas. A palavra certamente morrerás, quem disse foi Deus. A palavra certamente não morrerás, quem disse foi o inimigo de Deus. Para a Bíblia do Gênesis Apocalipse ser a palavra de Deus, neste caso existem 3 deuses: o Deus verdadeiro, o Deus falso e o Deus deste século. Para a Bíblia do Gênesis Apocalipse ser palavra de Deus, vamos ver. Porque na Bíblia do Gênesis Apocalipse nós encontramos palavra do verdadeiro Deus, encontramos palavra do Deus deste século 21, encontramos palavra do homem. Para muitos líderes religiosos e para os seus fiéis, o inimigo é um Deus. Os homens são deuses, porque aonde eles abrem a Bíblia, eles dizem que é a palavra de Deus. Irmãos e ouvintes, eu vou abrir a Bíblia em Marcos 1, 24. Diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Estas palavras são de Deus? Muitos pregadores dizem, Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Paulo, quando disse toda a Escritura é divinamente inspirada, ele não usou a palavra Deus. Ele apenas disse toda a Escritura é divinamente inspirada, mas não usou a palavra Deus. Veja 2 Timóteo 3, 16 e 17. Paulo está mostrando para que servem as Escrituras Sagradas. Servem para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Como o homem pode estar preparado para fazer a obra de Deus e ser perfeito na justiça de Deus, chamando o inimigo das nossas almas de Deus? Chamando os homens de Deus? Nós temos que discernir, estar preparado para discernir a palavra de Deus e a palavra do homem e a palavra do inimigo de Deus, porque na Bíblia se encontra a palavra de Deus, se encontra a palavra do homem e se encontra a palavra do inimigo de Deus. O homem de Deus, quando abre a Bíblia para fazer uma meditação, ele tem que explicar para os ouvintes. Nós estamos meditando no livro de Salmos. Aqui quem está falando é o salmista, não é Deus que está falando conosco. Estamos meditando no livro do profeta Isaías. Aqui quem está falando é o profeta Isaías, não é Deus que está falando.
Assim, o homem de Deus tem que explicar para todos os ouvintes e fiéis, com todos os livros da Bíblia, como é que se abre a Bíblia no livro dos Salmos e diz que é palavra de Deus. Como é que se abre a Bíblia no livro de Provérbios e diz que é palavra de Deus. Veja bem que mais de 90% dos leitores da Bíblia Sagrada são muito infantil e bebem leite e não têm as faculdades exercitadas para discernir a palavra da justiça de Deus, porque são crianças e são inexperientes na palavra de Deus para discernir a palavra de Deus e a palavra do homem, a palavra do homem e a palavra do inimigo de Deus. Duas brincadeiras que cheiram mal nas narinas de Deus, que os líderes religiosos e os seus fiéis brincam e não percebem que Deus não aprova. Primeira brincadeira que quem brinca é os líderes religiosos. Sabe qual é a brincadeira que os líderes religiosos brincam que Deus não aprova? É a brincadeira de ser pastores. A outra brincadeira que brincam é todos, pastores e fiéis, todos brincam. E seus líderes também brincam também. É a brincadeira do batismo com o Espírito Santo. Esta brincadeira deste batismo com o Espírito Santo que os líderes religiosos e seus fiéis brincam hoje no século XXI é uma brincadeira de criança que bebe leite e não tem nenhuma ideia o que vem a ser batismo com o Espírito Santo. A maioria dos líderes religiosos dos seus fiéis que brincam com o batismo do Espírito Santo não compreendem o dia de Pentecoste de Atos 2. As línguas que os cristãos falaram no dia de Pentecoste não tem nada a ver com as línguas dos pentecostais do século XXI. Veja que a maioria das línguas dos pentecostais do século XXI é uma cópia e falam todos iguais, uma mesma linguagem. A linguagem mais copiada hoje no século XXI é a linguagem alabachura e alamanaia e outras línguas que não tem nada a se comparar com a linguagem do Espírito Santo do dia de Pentecoste. Quem foi que já ouviu a linguagem do Espírito Santo? Para que possa dizer que estas linguagens destes crentes pentecostais do século XXI é o Espírito Santo? Você me pergunta, irmão Ferreira, e se estas línguas destes crentes pentecostais do século XXI não é do Espírito Santo? E que Espírito é este que se manifesta nesses crentes pentecostais do século XXI? É um espírito enganador que está se passando pelo Espírito Santo para enganar os crentes pentecostais do século XXI. Vejam, amados irmãos e ouvintes, as advertências do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 1 a 15. Os líderes religiosos do século XXI não conhecem as profundezas de Satanás e o que ele é capaz de fazer para enganar os crentes que não têm o conhecimento do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Aquelas advertências de Paulo em 2 Coríntios 11, 1 a 15, é para os religiosos do século XXI, terceiro milênio, e para os religiosos até a consumação dos séculos. Enquanto houver habitantes na terra, estas palavras de Paulo de 2 Coríntios 11, 1 a 15, está advertindo os religiosos da terra, de geração em geração, até a consumação dos séculos. Este falso Pentecoste do século XXI é uma enganação, porque este Espírito do Deus deste século tem tomado o primeiro lugar nas igrejas da terra hoje do século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% dos líderes religiosos e os seus fiéis bebem leite e são inexperientes na palavra da justiça de Deus. Eles são tão infantil na palavra de Deus, não sabem que o inimigo eles não sabem o que o inimigo é capaz de fazer para enganar os povos da terra. O inimigo veio dos céus e sabe falar a língua dos anjos de Deus. Ninguém conhece a linguagem dos anjos de Deus mais do que o inimigo de Deus, porque ele veio dos céus aqui para esta baixa terra e ele nunca se esqueceu da linguagem dos anjos de Deus nos céus. Então, a missão do inimigo de Deus aqui na terra é enganar as nações aqui da terra, o máximo que ele puder enganar aqui na terra. O inimigo foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra com uma condição imposta por Deus,
de nunca mais o inimigo poder entrar nos céus outra vez. Como o inimigo é perdido e não pode entrar nos céus outra vez, a missão dele é enganar o máximo que ele puder aqui na terra. Quem é perdido não quer que ninguém se salve. Deus quer que todos se salvem. O inimigo quer que todos se perdam e vá morar com ele no lago de fogo e enxofre. O inimigo trabalha oposto a Deus aqui na terra. Já é hora de parar com tanta meninice nas religiões do século XXI, hoje no terceiro milênio. Veja o que Paulo disse em Efésios 6, 10 a 18. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Paulo sabia muito bem que estes espíritos enganadores são sagazes, e eles se apresentam nas religiões como espírito de luz e ministro de justiça para enganar os religiosos da terra. Paulo mostrou um escape para se defenderem destes espíritos malignos nas regiões celestes. Paulo diz que quem quiser estar seguro contra esses espíritos da maldade, da iniquidade, que rondam nos céus, aqui para esta baixa terra, tem um escape. É se armar com as armaduras de Deus. Veja quais são as armaduras de Deus: calçar os pés com o evangelho da paz, cingir os lombos com a verdade, revestir da couraça da justiça, colocar na sua frente o escudo da fé, colocar na sua mão direita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem estiver armado com estas armaduras de Deus, não tem brecha para os espíritos malignos entrarem. Quem quiser estar seguro debaixo da potente mão ou da proteção do Todo-Poderoso, se arme com as armaduras de Deus e fuja destes espíritos enganadores que está se apresentando nas religiões como anjo de luz. Que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Muito cuidado, religioso do século XXI, com estes espíritos enganadores que estão se passando nas religiões do século XXI pelo Espírito Santo. Muito cuidado, irmãos, com estes espíritos de alabachura e de alamanaia. É melhor falar 5 palavras legíveis do que falar 1000 palavras em línguas estranhas, alabachura ou alamanaia. É tantas línguas estranhas hoje nas religiões do século XXI, dos crentes que se dizem pentecostais, que não podemos nem mencionar todas, porque não decoramos todas e nem pretendemos decorar nenhuma destas línguas mortas, que não tem edificação para um servo de Deus aqui na terra. Muitos crentes pensam que dom de falar em línguas estranhas é um dom que tem edificação para a alma. O dom de falar em línguas estranhas não edifica ninguém, não tem edificação para quem ouve e nem para quem escuta. Tem crentes que acham bonito quem fala em línguas estranhas, que quando ouve alguém falar em línguas estranhas, procura imitá-lo e falar igual ao outro que falou aquelas mesmas línguas estranhas. Os irmãos sabem qual é o dom que edifica a igreja? É o dom da profecia, e se esta vier de Deus, porque profecias da carne não edifica a igreja, mas antes engana a igreja. Quantos e quantos irmãos que por confiarem em falsas profecias quebraram a cara, se deram mal. Os prejuízos foram enormes, foram grandes, por confiarem nos homens e não na palavra de Deus. Tem muitos irmãos que tudo o que ele vai fazer buscam o conselho dos profetas da igreja. E muitas vezes os profetas da igreja não são autorizados por Deus para falar com a necessidade dos irmãos que procuram os profetas na igreja. Muitos profetas mais erram do que acertam. O que nós podemos ver nas igrejas do século XXI é muitos profetas Ananias, como no tempo de Jeremias. Deus não estava aprovando os profetas do tempo de Jeremias. Deus disse para Jeremias: eu não mandei estes profetas e eles foram profetizar sem a minha ordem. Eles profetizaram da sua própria mente, do seu próprio coração e da sua própria carne.
e não do meu espírito. Veja Jeremias 28, 1 a 17. Muitas vezes até os verdadeiros profetas de Deus se enganam com os falsos profetas. No caso do profeta Jeremias, ele se enganou quando o profeta Ananias profetizou em nome do Senhor. O profeta Jeremias disse: amém, assim se faça conforme a tua palavra e se cumpra tudo o que o Senhor falou na tua boca. Depois que o profeta Ananias profetizou e que Jeremias disse amém, Jeremias saiu e se foi pelo caminho. No caminho, Deus falou com o seu profeta e disse: Jeremias, volta e diz ao profeta Ananias: assim diz o Senhor. Ananias, o Senhor não te enviou para profetizar para este povo, mas tu fazes que este povo confie na mentira. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, e este ano morrerás, porque profetizastes rebelião contra o povo e contra o Senhor. Morreu, pois, Ananias, o profeta, no mesmo ano, conforme a palavra do Senhor, que disse o profeta Jeremias. Veja Jeremias 14, 1 a 22, Jeremias 23, 1 a 40. Vamos meditar em Jeremias 23, 9 a 32. Veja o lamento do profeta Jeremias. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa de suas santas palavras. Amados irmãos e ouvintes, meditem em Jeremias 14, 1 a 22 e Jeremias 23, 1 a 40. Leiam textos e contextos para não fazer pretexto com as profecias de Deus para os povos da terra, de geração em geração, até a consumação dos séculos. Existem muitos profetas hoje no século XXI, copiando aqueles profetas do tempo de Jeremias e brincando com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Muitos profetas dizendo que é profeta de Deus e ensinando mentira para os povos e fazendo os povos errar com as suas falsas profecias. Profetizam paz quando não há paz, profetizam bonança quando só há fome, profetizam prosperidade e a miséria se alastra em toda a face da terra. Profetizam alegria quando só há tristeza. Essa igreja do século XXI está cheia de profetas de Baal, enganando os povos da terra. O nome do Espírito Santo não sai da boca destes profetas de Baal. Estes profetas brincam com o Espírito Santo, pensando eles que o Espírito Santo é objeto de brincadeira. Quem brinca com o Espírito Santo vai pagar um alto preço, e um preço muito alto, quando chegar na presença do justo juiz. Não vai adiantar lamentação naquele dia na presença do justo juiz, porque ele avisou quando ele esteve nesta baixa terra. Veja Mateus 7, 21 a 23, Lucas 6, 46. Ouçam as palavras que vão ouvir da boca do justo juiz naquele dia, os que brincaram com o nome de Deus e com o Espírito Santo aqui na terra. Não vos conheço, não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, malditos, vão para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e todos que brincaram com o nome de Deus e com o nome do Espírito Santo aqui na terra. Se tiver dúvida do que você está ouvindo da boca do atalaia de Deus, confira na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Estas foram palavras preditas por nosso Senhor Jesus Cristo quando ele esteve nesta baixa terra. Só que os que estão brincando com o nome de Deus e do Espírito Santo não acreditam nestas palavras do Senhor Jesus Cristo. Zombam do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo aqui na terra. Agora naquele dia vão se lamentar e vão dizer para o Senhor: mas vai ser tarde demais, porque aquele dia não é dia de misericórdia, é dia de juízo, é dia de fazer justiça com todos que brincaram com Deus e com o Espírito Santo aqui na terra. Mais de 90% dos líderes religiosos e dos seus fiéis não conhecem o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Mais de 90% dos líderes religiosos e dos seus fiéis nunca pararam para pensar no tribunal de Cristo, o qual todos terão que passar. Ninguém escapa de passar pelo tribunal de Cristo para prestarem contas
de tantas brincadeiras que fizeram com Deus e com o Espírito Santo aqui na terra, nas igrejas que os homens eram os pastores. Esta brincadeira de ser pastores não tinha a aprovação de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, e nem a aprovação do Espírito Santo. Os homens podem brincar com tudo aqui na terra, menos com Deus e com o Espírito Santo. Quem brinca com o Espírito Santo, brinca com fogo, e quem brinca com fogo, o seu final é morrer queimado. E é o que vai acontecer com todos os líderes religiosos e seus fiéis, que brincarem com Deus e com o Espírito Santo aqui na terra. Já é hora de parar com esta brincadeira, porque com Deus não se brinca e com o Espírito Santo também não se brinca. Veja Gálatas 6, 7 e 8, Hebreus 12, 24 a 29. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ninguém está obrigado a crer na nossa mensagem de advertência. Como atalaia de Deus, estamos mostrando o grande perigo que muitos líderes religiosos e seus fiéis estão correndo por brincar com Deus e com o Espírito Santo aqui na terra. Nas igrejas do século XXI, que eles mesmos são os pastores. A nossa mensagem tem a garantia e o selo das Escrituras Sagradas, com base na graça do Filho de Deus. O ponto básico da nossa mensagem é advertir os líderes religiosos do século XXI, seus fiéis, porque o fim vem sobre os quatro cantos da terra, como profetizou Ezequiel no capítulo 7, versículo 1 a 28, como profetizou Sofonias 1, 14 a 18, como profetizou Joel capítulo 1, 15 a 20 e capítulo 2, 1 a 17, que diz: tocai a trombeta em Sião e dai alarme no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor e já está perto. Será que estes líderes religiosos e os seus fiéis que estão brincando com Deus e com o Espírito Santo estão esperando a volta do Senhor Jesus Cristo? Esta é a mensagem que Deus tinha para o seu atalaia repassar para os líderes religiosos e para os seus fiéis hoje no século XXI, que estão brincando com Deus e com o Espírito Santo. Antes de tocar a última trombeta, depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça do Filho de Deus passou na terra. Agora é só aguardar o juízo final, como Jesus disse em Mateus 25, 31 a 46. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o conselho revelado dos céus para os povos da terra, através do atalaia de Deus. Hoje no século XXI, terceiro milênio. Vejam, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, as aberrações nas redes sociais. Muitas igrejas evangélicas brincando com o Espírito Santo. Quem conhece a macumba, a feitiçaria, o Xangô, a Umbanda, não vê muita diferença de muitas igrejas evangélicas que dizem que são cheios do Espírito Santo. Deus, olhando dos céus, não está aprovando esta brincadeira de muitos líderes religiosos aqui na terra. Os povos religiosos sendo enganados por estes espíritos que chirleiam entre os dentes, se passando pelo Espírito Santo nas religiões da terra hoje do século XXI, terceiro milênio. João já advertia no seu tempo. Ele dizia: amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, enganando o povo. Se os Espíritos que tem em muitas igrejas hoje no século XXI é de Deus, ou vem de Deus, então aqueles espíritos de feitiçarias da macumba e da umbanda e da magia são espíritos de Deus? Vejam, irmãos e ouvintes, tem muitos irmãos fazendo comparações de cultos em igrejas evangélicas que se dizem pentecostais e fazendo comparações com os rituais que são feitos nas macumbas, nas feitiçarias. Só muda a letra dos cânticos, mas as danças são as mesmas. Os rebolados são os mesmos. Estes povos das macumbas, das feitiçarias, que prestam culto aos espíritos contrários, que não são espíritos de Deus. Muitas igrejas evangélicas estão copiando este povo que não são aprovados por Deus, o Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há. Nunca os evangélicos brincaram tanto com o Espírito Santo como estão brincando hoje no século XXI, terceiro milênio.
Esta brincadeira com o Espírito Santo vai custar muito caro para os evangélicos que estão brincando com o Espírito Santo hoje no século XXI, terceiro milênio. Porque brincar com o Espírito Santo é brincar com Deus. E com Deus não se brinca, e com o Espírito Santo não se brinca também. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar com Deus, manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deram crédito. Este é o conselho de Deus revelado dos céus para quem brinca com o Espírito Santo e com Deus aqui na terra. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em que seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? A palavra amém significa eu concordo, eu estou de acordo, eu aceito. Então Deus está nos céus e os anjos dizendo amém para a nossa mensagem. Porque a nossa mensagem não é escrita pela carne, nem pela vontade humana. É escrita pela vontade do Espírito de Cristo para divertir os povos da terra, hoje no século XXI, que estão brincando com o Espírito Santo. Porque eu chamo de brincadeira o que esses religiosos pentecostais estão fazendo dentro das igrejas, dançando, caindo. Aquilo não é de Deus, irmão. O Espírito de Deus não anda derrubando ninguém como se derruba nessas igrejas que se vê nas redes sociais. Homens passando paletó na presença do povo e todo mundo caindo no chão. Isso não é Espírito de Deus, é Espírito do maligno que está atuando no meio deste povo para enganar eles, e eles pensando que é o Espírito de Deus e não é. Então, mais uma vez nós estamos aqui advertindo os povos da terra, principalmente as lideranças religiosas e seus fiéis, que fujam desses espíritos malignos, para que naquele dia não ouçam o Senhor Jesus Cristo dizer que não vos conhece, não sabe quem são, nem de onde vieram, e mandar apartar dele, chamando de maldito praticador de iniquidade. Então mais uma vez nós dizemos, irmãos, que vocês fiquem atentos ao soar da última trombeta, porque quando a última trombeta tocar, soar nos altos, Jesus Cristo vem em nuvem de glória para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras, que não brincaram com Deus nem com o Espírito Santo. Então mais uma vez nós dizemos, escutem a voz de Deus através do seu porta-voz na terra, que naquele dia vocês não vão se arrepender de ter dado ouvido à voz do porta-voz de Deus na terra. Então este é mais uma vez o conselho de Deus é a palavra, Deus em que seja louvado, e toda a igreja escolhida de Deus aqui na terra, comprada pelo sangue de Cristo, diga amém.